Tô cursando o curso de violoncelo na escola de música. Além de tocar, você trabalha? Eu vivo da arte. Você toca na rua? Olha, eu toco na rua e toco em eventos também, casamento e na medida do possível dou aula também. Eu sou atriz, diretora e produtora de teatro em Brasília. Sou arquiteto e urbanista e também sou vocalista e compositor e letrista da banda John No Arms. Eu sou produtor cultural de teatro, de música, de dança aqui em Brasília. Eu sou fotógrafo, tenho um estúdio de fotografia, mas eu formei em publicidade e depois formei em audiovisual. Sou artista, acho que desde que me entendo por gente, porque eu já nasci numa família com pais e mães envolvidos com arte de certa forma, com pintura, aprendi a escrever meu nome na parede, para você ter uma ideia. Let me tell you why you're here. You're here because you know something. What you know you can't explain, but you feel it. You felt it your entire life, that there's something wrong with the world. You don't know what it is, but it's there, like a splinter in your mind, driving you mad. It is this feeling that has brought you to me. La spécialisation des images du monde se retrouve accomplie dans le monde de l'image autonomisée où le mensonger s'est menti à lui-même. Le spectacle en général, comme inversion concrète de la vie, est le mouvement autonome du non-vivant. Il ne dit rien de plus que ce qui apparaît est bon, ce qui est bon apparaît. Quando eu comecei a trabalhar e a fazer e a estudar isso, eu já percebia que isso me transformava também como ser humano, assim. Então, eu não decidi, meio que sou eu. Primeira vez que eu subi no palco, eu tinha 13 anos de idade. No intervalo do Colégio Marista e cantei a minha primeira música. Foi um Legião Urbana. Foi a primeira vez que eu cantei, foi um Legião. Para mim, a arte é o respiro da sociedade. É o lugar em que você consegue olhar para lá, para o futuro. Claro, com base no passado, mas a imersão do que a gente pode vir a ser. A grande verdade é essa, assim, eu enxergo o dia a dia, o cotidiano, como um espaço tão difícil de diálogo, de penetração e ao mesmo tempo tão sufocante, que às vezes você, estando diante de algum espetáculo de teatro, de alguma obra abstrata que seja, está emergindo. Eu sinto que a arte é algo que liga a gente ao afeto, ao nosso reencontro,
a sair do chão de certa forma, se deparar com algo que te conecte com o seu algo maior, assim, algo que te transborde. Cara, é uma coisa muito íntima e muito pessoal, porque a arte ela mexe diretamente com a alma da pessoa, com os sentimentos, com as emoções, até mesmo com a parte psíquica dela. Então eu digo que a arte não dá para definir ela com palavras, mas assim como a gente sente a arte, né? Ela faz um bem para a alma e para a vida, e ela traz agrega muito valor e muito bem para a gente. A arte é um lugar de manifestação mesmo e de movimento, de deslocamento. Então é a arte que faz a sociedade se deslocar, assim como a sociedade exige que a arte se repense para poder continuar existindo, continuar movendo. Então é uma coisa, eu acho que é um movimento recíproco, contínuo, assim, de atrito e equilíbrio, mas um eterno movimento, assim. É a arte que gera movimento na sociedade, e a sociedade que necessariamente exige a produção de arte, necessita dessa produção de arte. Le spectacle n'est pas un ensemble d'images, mais un rapport social entre des personnes, médiatisé par des images. Le spectacle, compris dans sa totalité, est à la fois le résultat et le projet du mode de production existant. Il n'est pas un supplément au monde réel, sa décoration surajoutée. Il est le cœur de l'irréalisme de la société réelle. Sous toutes ses formes particulières, information ou propagande, publicité ou consommation directe de divertissement, le spectacle constitue le modèle présent de la vie socialement dominante. A arte fala sobre sentimentos para mim. Eu acho que a publicidade está amadurecendo, inclusive, ela está indo para uma veia mais artística, só que com uma pegada comercial ainda, mas eu acho que a publicidade, por exemplo, ela está cada vez mais consciente que ela não vende. Quem vende é o vendedor na loja. Olha, é tanto, eu te dou tal desconto, tá aqui, é número, leva aqui essa panela. Outra coisa é você fazer um trabalho mesmo comercial, por exemplo, para publicidade, só que mais artístico. Você vai botar a panela de fundo, mas você está vendendo para uma mãe de família. Você vai colocar uma família, você vai mostrar um domingo, você vai colocar uma luz bonita, uma sensação gostosa e tal. Você vai vender uma sensação, sacou? Você vai alcançar diversos públicos. Não necessariamente. Porque muitas vezes ela é trabalhada, às vezes até para trazer ideologia, para formar ideologias. Por exemplo, uma propaganda, ela usa de vez em quando a sensualidade, até mesmo a sexualidade, embelezando o corpo da mulher, não como um corpo em si, como é retratado num quadro ou numa música, mas como um objeto de venda, um objeto de consumo, um objeto que está sendo vendido assim como os produtos. Mas eu tive uma frustração também, porque até dentro de agência, de publicidade, porque eu queria fazer algo mais criativo e era sempre muito engessado, assim. É uma coisa muito tipo, conta muito mais o prazo e ter uma apresentação bonitinha, sem um significado mesmo estético, sem uma ideia, uma abordagem, uma coisa mais elaborada, assim. Eu acho que isso me frustrou muito nesse sentido. E aí que eu comecei a entrar em crise, assim, a me questionar com relação a isso. E aí eu saí de agência e fui abrir o meu estúdio. E aí eu abri o meu estúdio e esse dilema continuava, porque, cara, não tem jeito. Eu acho que assim, você tem que entender mesmo que uma coisa é o seu trabalho autoral e outra coisa é o trabalho comercial. Olha, justamente por causa do que o ser humano, pelo menos no meu ver, ele é impulsionado. Ele é impulsionado para se aproximar do prazer e se afastar da dor. À medida que ele sente o seu ego ameaçado, ele tem que procurar algo que satisfaça isso. E a mídia justamente ela pega a arte e manipula para esse lado. Então se você se sente com a autoestima baixa, a pessoa se sente feio, então a mídia transparece uma coisa, um produto, um subproduto
que vai preencher esse vazio das pessoas. Então, para querer se afastar disso, elas tentam consumir isso que a mídia transmite. Então, por isso que assimila com muita facilidade. Que a publicidade e a arte entraram numa comunhão tão grande e a publicidade já se valeu de todos os aspectos técnicos da arte. Então, acho que a gente tem que se portar no sentido de um retorno, de uma contemplação maior dos detalhes e não dessa... O problema hoje não é mais a quantidade de informação, é o filtro que se faz dela, né? Você tem muita informação visual, mas o que realmente te chamou a atenção ali? O que te acessou com algo que está dentro de você e que precisa de um tempo de digestão? Então, o bombardeio de imagens te cria uma esperteza visual, mas não te cria uma sabedoria mesmo, sentimental, assim. Uma sabedoria artística requer contemplação. Então, acho que a busca do artista hoje é ir um pouco na contramão da correnteza, da poluição visual que nós mesmos produzimos e a gente esquece de olhar para dentro um pouco. Então, a arte, para mim, devia fazer as pessoas olharem para dentro. Dans le monde réellement renversé, le vrai est un moment du faux. Considérer selon ses propres termes, le spectacle est l'affirmation de l'apparence et l'affirmation de toute vie humaine, c'est-à-dire sociale, comme simple apparence. Mais la critique qui atteint la vérité du spectacle le découvre comme la négation visible de la vie, comme une négation de la vie qui est... Crime eu sou mesmo. Por quê? Porque eu sempre gostei das coisas boas e nunca gostei de ser massacrado pela sociedade, entendeu? Porque a sociedade nos massacra mesmo. Muitas coisas que eu tenho hoje em dia aí não foi a sociedade que me deu, não, foi a minha luta. O que você conseguiu? O que eu consegui? Uns 3 assaltos a banco. Eu consegui ter minha casa hoje em dia, graças a Deus, e outras coisitas a mais. A gente também, a nossa não é tirar a vida de ninguém, não. A nossa é arrumar nosso dinheirinho, porque eu não vou trabalhar para ganhar R$100 por mês. Entendeu? Com a minha avó até hoje, com 70 e tal anos de idade, trabalhou a pampar, o que ela ganha hoje em dia? O que ela ganha? Não ganha nada. Que sociedade é essa? Que sociedade é essa? Quero comprar um tênis Mizuno, o tênis está 200 e tal real. Se eu for trabalhar, eu não vou conseguir comprar um tênis Mizuno, então tem que assaltar mesmo. Mas também eu não vou não desfazendo dos demais, certo? Mas vou assaltar quem tem, onde tem dinheiro. Então, eu consegui achar, dar resposta aos meus questionamentos, às minhas aflições de adolescente, as minhas causas, muito pela arte. Assim, eu consegui não criar um câncer na vida com tanta diferença que existe, com tanta incongruência, né? Através da arte, botando minha energia toda ali, extravasando nas minhas obras. E por isso eu fiz elas com bastante intensidade, com tudo que eu sou ali dentro. E quando você agrada uma criança, não tem desculpa, né? Não tem como você fingir. Trabalhar com arte e viver da arte, pra mim, pessoalmente mesmo, nada. Eu acho muito utópico. Depois desses baques, assim, eu vi que, tipo, não vejo essa possibilidade, de verdade, assim. Tipo, quem não quer, sacou? Você fazer um trabalho autoral, você ter uma ideia sensacional, fazer todo um planejamento e tudo, criativo, trabalhar, fazer um estudo de significado, uma semiótica, criar uma atmosfera com a luz, de cor, de um color, uma pós-produção, tratamento de imagem, acentuar sensações, sentimentos que a publicidade fala, que o cinema fala. E isso sendo a sua ideia, e você viver disso, meu Deus, é tipo o ápice. Mas eu vou fazer isso e vou pra onde? Vou pra Nova York, bater na galeria, tipo, oi, e aí? Comprei a minha obra, porque eu preciso comprar um pão ali pra comer. É meu ganha-pão, foi o que eu escolhi fazer pra viver. E mais do que isso, é esse espaço de reflexão, é a minha fuga. É a minha fuga. Eu sou feliz porque eu tenho essa fuga dentro do trabalho, né? Cada dia mais a gente percebe, eu percebo pelo menos só a arte salva. Não é a polícia militar, como diz muita gente, não é a direita ou a esquerda, não é ser partidário ou não, não é se manter informado, nem estar conectado. Esse negócio de conectado é uma balela, ele só te estressa
cria ansiedades? Olha, eu digo que é desafiador. É desafiador dia após dia, semana após semana, porque você depende muito dos seus sentimentos, depende muito do seu relacionamento com o instrumento e a sua convicção que você tem da própria arte. À medida que eu não estou bem embasado nisso, bem convicto, eu posso estar, como eu posso dizer, vulnerável a outros pensamentos. Se não andar realmente por um sentimento de amor à arte, eu vou me esbarrar, por exemplo, com as necessidades financeiras. Então, vou trabalhar pelo dinheiro. Então, é algo realmente uma luta a cada dia, porque a gente precisa de dinheiro. A gente precisa do dinheiro, a gente precisa comer, pagar conta e tudo mais, mas ao mesmo tempo a gente trabalha com a arte, que é uma coisa muito íntima. Então, eu digo que é uma luta diária. Você provar para si mesmo as convicções que você tem e provar para as pessoas e transmitir isso. Todo dia acordar, viver aquilo com intensidade e pensar, cara, se eu estou fazendo isso, eu tenho que melhorar, todo dia eu tenho que ser melhor. Então, você vai ser melhor na sua postura, você vai pensar diferente, você vai escrever sua letra pensando em coisas melhores e eu acho que essa é a maneira. Acho que a única maneira é essa, assim, de fazer com muita paixão e com o coração, porque sem esse tesão, realmente você vai desistir no caminho, como que acontece na grande maioria. Eu já pensei em desistir, não vou mentir, mas com muito amor eu ainda estou aqui por causa disso tudo. Então eu já não prezo mais só pela fala no teatro. Eu prezo pela fala, pelo olhar, pelo corpo. Eu já não prezo mais pelo quadro posto em dimensionalidade numa obra de arte visual. Não, eu prezo pelo cativar, pelo poder tocar, pela tridimensionalidade, pelo que é possível, pelo espaço que está ao redor. A gente pensa em tudo, assim, porque tudo pode cativar. Cada micro coisa pode cativar. E o que importa é só e somente só a experiência. Então, se a gente souber usar todas essas milhões de camadas para possibilitar uma experiência transformadora, eu acho que é aí o ponto, assim. A arquitetura, óbvio, é uma manifestação que pode ser política, é uma contestação. Na medida em que você olha para uma cidade como Brasília e eu acho que só a Berlim Oriental é parecida com isso daqui, e aí você vê uma referência política muito concreta no trabalho do Niemeyer, do Lúcio Costa. Você pensa no design, é também um espaço de contestação, de reverberar, de tudo. A moda, o negócio não é chamar atenção. Hoje, o papel do artista é olhar para qualquer linguagem como essa como uma linguagem possível de investigação. E aí você junta esse bolo todo e você consegue passar a sua mensagem. Naturalmente, os artistas já conseguem passar suas mensagens porque eles têm um poder de fala. A voz aparece com mais força do que um advogado. O advogado é verborrágico, muitas vezes ele não é acreditado pela sociedade civil. O artista é o louco, muitas vezes, nem sempre, mas é um louco que precisa ser ouvido em alguns momentos, sobretudo nos momentos de caos. Não precisa agradar ninguém. Se ela agradar só você que fez a sua arte própria para você, se você fez um castelo de areia que vai derreter, vai desmanchar ali a qualquer momento, assim, acho que a arte é muito mais livre. Eu posso desenhar Hello Kitty e pintar ela de várias cores, e com estrelinha, com não sei o quê. Tem um pintor brasileiro em Miami que tem feito isso, que está arrasando. Posso colocar ela atrás do meu sofá. Tem essa função, mas nesse aspecto que a gente está discutindo aqui, de arte como imersão, arte como respiração e arte como reflexão, é muito difícil que você agrade. E o público é todo mundo. Agradar o público significaria, no mínimo, agradar a maioria.
Artisticamente falando, é muito mais interessante você prezar por um sentimento, por um deslocamento emocional e intelectual, nesse sentido mais amplo, do que você, de fato, pensar em palmas ou em rosas e buquês. Eu acho que é muito mais uma questão de usar essa instância do público, do que você quer que chegue ao público, como uma potência para a sua criação. E não dizer se você quer ou não agradar as pessoas, porque eu também acho que isso não cabe ao artista. Agradar ou não agradar cabe a quem está assistindo. Quando você cria uma parada, você joga ela para o mundo e ela já não é mais sua. Já não cabe mais a você as reações. Cabe só o que você queria e o que aquilo te transformou. E, enfim, e aí você compartilha com o mundo e está aberto ao que ele tem para dizer. Mas ela tem poder de ser gênese de comunicação, assim. Você conhece, às vezes, uma nação inteira pelo produto artístico que a gente tem dela. Então, ela é um documento histórico. A arte caminha junto com a linha da história. Se você estudar só as obras de arte, você estuda a história da humanidade. Tá tudo caminhando junto, entendeu? Então não tem como mentir. A arte é influenciada pela sociedade, a sociedade bebe suas influências no seu próprio fruto dos artistas. E a arte inspira a ciência dá ferramentas para a arte existir. E tá tudo conectado, é uma máquina maluca, mas que ela gira, né?